Nova Roupagem Produções. Bem, o que é que se passa? O escritor é um artista. E nem todos que escrevem são artistas. O artista tem uma inspiração inata. Tem um talento inato. É, por excelência, um observador. E é o indivíduo que anuncia eras. Tem, para além da competência linguística, o talento. E muita gente escreve para ter fama. O seu texto não se identifica com a comunidade, com a sociedade como tal. O seu texto não propicia um desenvolvimento cognitivo como tal. Um texto literário é sempre um texto conotativo, nunca é um texto descritivo, um texto denotativo. Nós não podemos confundir, por exemplo, um texto de autoajuda com um texto literário. Independentemente de ser livro, também tem regras para ser escrito. Tem padrões que são até internacionais. Há pessoas que não fazem versos, confundem escrever em linha com a composição do verso, porque o verso é uma codificação que faz com que o leitor procure interpretar o que o autor queria dizer. E depois tem a questão da própria estilística. Numa só palavra, um texto artístico aborda sempre 3 contextos. Quais são? O contexto do escritor ou do autor, o contexto do texto e o contexto do leitor. Por que num texto, ou por que razão, num texto, por exemplo, de Fialho de Almeida, um escritor dos anos 1850, jornalista brasileiro, na atualidade o texto é aplicável passado mais de 100 anos. Ele diz, por exemplo, num dos textos, ele diz que a nossa vida é uma miséria ínfima, de tal sorte que quando morre um, é um aleluia eterno, porque é menos uma boca para alimentar. Portanto, se olharmos em nosso redor, vamos nos dar conta que, quando morre alguém no contexto atual, estamos reduzidos, sim, choramos, mas em muitas famílias acaba por ser um aleluia eterno, porque é menos uma boca para alimentar. Portanto, o poema, o conto, tornou-se um conto intemporal, aplicável em muitos contextos. Foi escrito num contexto vivenciado pelo autor, no contexto daquela geração brasileira, e está a ser interpretado no contexto dos angolanos em pleno século XXI, em 2024, mais de 100 anos depois, mas refletindo uma realidade que ainda preocupa muita gente e se cruza com o problema da ética e o problema da moral quando quisermos valorizar a vida, apesar de tantas dificuldades que os homens enfrentam. Então, para dizer que nem todos que publicam são de facto escritores, muitos são mesmo só publicadores. Nem todos que se dizem ser poetas são poetas, fazem qualquer coisa menos texto literário, menos texto poético. Isto também é igual às editoras. Nem todos que estão ao serviço dos textos são editores como tal. Alguns só são candongeiros literários. A única coisa que eles fazem é
pegar o texto, imprimir sem estética, sem ética, porque o que ele quer é encher o bolso com dinheiro. Não tem ética porque é um indivíduo que não consegue ser fiel com o autor do texto. Na ausência do autor, ele imprime e manda para a praça para vender. Estamos a viver esta era. Não tem estética porque não entende da organização estética do livro. Não entende da harmonização da palavra em papel. Porque o livro é um repositório de conhecimento, é um meio de preservação e de consulta. É de preservação do saber e um meio de consulta. Por isso deve ser devidamente tratado e tratado por aqueles que conhecem, que aprenderam a lidar com isso. Porque o livro, a literatura em si, é uma arte coletiva, não é uma arte individual. Portanto, não existe alguém que possa trabalhar sozinho, é sempre em grupo. Mas existe esta promiscuidade que faz com que, infelizmente, não se respeite o leitor e se traga qualquer coisa só sem qualidade para os leitores, e a gente bate-se no peito e diz: não, eu sou escritor, eu sou o poeta. Ok. Um poema que não cumpre com os parâmetros da estilística, por exemplo, não pode ser poema. É qualquer coisa, menos um poema. O poema tem regras próprias, o verso tem regras próprias. Ok, para terminar, na qualidade de escritor, pode nos dizer os títulos das obras que já publicou para atualizar os nossos internautas? Bem, eu publiquei em 2010 e também em 2014 a reedição do romance Lágrima de Mulher. O primeiro, ou seja, o romance que venceu o primeiro prémio Jovem de Literatura da província do Bié, instituído pelo governo da província. Em 2012 publiquei A Desgraça de um Homem Vigarista, é um romance que nos dias atuais tenho sido solicitado a fazer alguma reedição e estamos a pensar seriamente nisso. Seria muito mais fácil fazê-lo, mas os recursos não são elásticos, o dinheiro infelizmente não estica. Então temos aqui alguma dificuldade econômica para satisfazer o público leitor. Em 2014 publicamos A Química do Amor. A Química do Amor é um texto da minha adolescência, um estilo poético. E em 2021 publicamos o outro romance intitulado Condenada por Amar, mas esta publicação foi feita online para ser adquirida através das livrarias online. Foi feita a partir da Moldávia, na Europa, e está ali no Amazon à disposição dos leitores. Espero ter pronunciado bem o inglês, porque infelizmente não sei falar inglês. Quando andei pela escola, ensinaram-me o inglês falando português. O professor aparece e diz: hoje vamos conjugar o verbo to be. Portanto, não sei se estavam a ensinar em inglês. Para quem não fala inglês, ensinaram inglês falando português e infelizmente não aprendemos o inglês. Temos obras de pesquisa científica. Publicamos em 2022 Metacognição, Fundamentos da Aprendizagem Desenvolvedora, com mais 2 colegas, nomeadamente Abel Guerra Paulo e Antônio Mendes Sambalundo. E no princípio deste ano publicamos Traumatismo Crânioencefálico, uma abordagem psicoeducativa, em coautoria com Antônio Mendes Sambalundo, uma pesquisa científica na área de psicologia, e para sermos mais concretos dentro da neurociência. Também em janeiro deste ano foi feita a tradução da obra Metacognição, Fundamentos da Aprendizagem Desenvolvedora em 6 línguas. Fizemos uma publicação online
continente europeu e que está disponível para qualquer leitor em qualquer parte do mundo, em 6 línguas, nomeadamente o russo, o italiano, o espanhol, o francês, o inglês e o alemão. Portanto, esta é a produção que temos neste momento. Há 2 obras no prelo, Sílabas da Alma na Infância de Deus. São versos soltos por ali, quadras populares. E depois temos também um poema épico no útero da pátria. É uma abordagem um pouco da história de Angola desde a chegada dos portugueses, os esforços desenvolvidos pelos nossos reis, pelos nossos antanhos, o percurso da conquista da independência, a guerra fratricida que envolveu inicialmente a FNLA, o MPLA e a UNITA, e mais depois de 75 a UNITA e o MPLA, o alcance da paz em Angola e a normalização constitucional são aspectos que aparecem narrados neste poema épico que queremos crer que a qualquer momento estará à disposição dos leitores. E pelo meio há outras antologias, uma delas é esta, A Geração que Lê, Poetas da Nova Angola, portanto, da Brigada Jovem de Literatura, entre outros. Esta é a nossa trajetória literária na base das obras publicadas, mas temos qualquer coisa como 20 livros no baú que ainda não estão efetivamente publicadas. Ok. Estávamos em conversa com o escritor Álvaro Alves. Muito obrigado pela atenção, os nossos internautas.